chegado um momento muito importante de nossa programação, onde nós iremos meditar na Palavra de Deus. Quero convidar você que está assistindo essa programação, você que sempre acompanha o programa Semeadores de Fogo. É com muita alegria que nós fazemos menção da Palavra de Deus. Eu creio que você fica ansioso para quando chega esse momento precioso para as nossas vidas, onde nós ouvimos o nosso Deus falar conosco. Eu quero convidar você, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Primeiro Testamento. Alguns chamam de o Velho Testamento. Nós sabemos que Malaquias, ele profetizou sobre o dia do Senhor, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas houve um intervalo de 400 anos até o livro de Mateus, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu ali, da Virgem Maria, nasceu naquela manjedoura. Então houve um intervalo aí de 400 anos. Mas Malaquias, em suas palavras, eu quero convidar você a abrir aí no capítulo de número 3 e versículo de número 18. Você que já pegou aí a sua Bíblia, abra no capítulo de número 3 de Malaquias e versículo 18, que nos diz assim: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós vemos Malaquias trazendo esta palavra aos nossos corações, e ele está dizendo aqui que haverá uma diferença no futuro, quando Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Um povo será levado para morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele disse isso em João capítulo 14, ele disse: Eu vou para o Pai vos preparar morada, e eu voltarei para buscar o meu povo. Mas também há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve aqui nessa terra. Ele diz: Então vereis outra vez a diferença. Então Deus, ele já faz diferença na minha vida, na sua vida, se você serve a Deus de todo o seu coração. Nós vemos dentro da palavra de Deus os servos do Senhor sendo livrados de muitos males. No livro de Daniel, nós vemos ali, Daniel era um homem, um príncipe que buscava ao Senhor, e ele estava cativo ali na Babilônia. Ele foi levado da cidade de Jerusalém até a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mas ali ele se distinguiu entre aquelas pessoas, entre aqueles homens, porque havia algo da parte de Deus na vida daquele homem. Havia uma sabedoria, ele interpretava os sonhos, e Deus elevou ele ali, e ele ficou sendo ali governador ali, no reinado, deste rei. Então Deus fez toda a diferença na vida de Daniel. E quando Deus faz a diferença na vida de alguém, nós sabemos que nós temos um inimigo declarado, Nosso inimigo, Satanás, Lúcifer, e ele tenta derrubar os servos de Deus. Mas o Senhor, ele é maior nas nossas vidas. O Senhor, nosso Deus, ele faz verdadeiramente a diferença. E nós sabemos que ali as pessoas que estavam ao redor de Daniel sentiram inveja, ciúmes dele, porque ele era próximo do rei Dário. Ele fazia a diferença, Deus era na vida dele. Então eles lançaram uma proposta ali para o rei Dário: Rei Dário, aquele que adorar outro Deus a não ser você, adorar outro rei a não ser você, será lançado ali na cova dos leões.
E eles fizeram isso, esse decreto por 30 dias. Mas nós sabemos que Daniel, ele não se prostrava a outros deuses. Nós sabemos que Daniel, ele não se dobrava perante rei. Ele respeitava, sim, assim como nós temos que respeitar os nossos governadores. Mas adoração somente a Deus. Adorar somente a Deus. Se prostrar somente a Deus. E Daniel, ele fazia a diferença. Nós sabemos que quando lançaram essa proposta ao rei Dário, o rei Dário, sem ter conhecimento dos planos malignos daquelas pessoas, ele aceitou. Mas Daniel, ele chegava em sua casa e 3 vezes ao dia ele abria a janela da sua casa e ele olhava para a banda de Jerusalém, para os lados da cidade de Jerusalém, e ele dobrava os seus joelhos e adorava ao Deus Criador dos céus e da terra. E nós sabemos que aqueles homens, vendo ali os atos de Daniel, foram até o rei Dário e propagaram aquilo que Daniel fazia. Ó rei, o Senhor assinou um decreto que não pode ser revogado, e ali Daniel não está obedecendo. Ele não está se prostrando diante de ti, ó rei, mas ele está se prostrando diante do seu Deus. Mas Daniel não desistia, e ali o rei Dário assinou aquele decreto, e nós sabemos que Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus fez a diferença na vida de Daniel, assim como está escrito: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós sabemos que Daniel, ele servia ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Daniel conhecia o seu Deus, embora no cativeiro, mas Deus era na vida dele. E nós sabemos que quando ele foi lançado ali na cova dos leões, Dário, sendo amigo de Daniel, mas sem saber, assinou aquele decreto, e ele teve que cumprir, porque as pessoas pressionaram o rei Dário: você vai ter que fazer, porque você assinou um decreto, e esse decreto não pode ser revogado. E ali Dário teve que lançar Daniel na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que Daniel passou a noite ali em meio aos leões, e nada lhe aconteceu. Deus fechou a boca do leão, porque Deus fez a diferença na vida de Daniel. E bem de manhã, rei Dário se levanta e vai ali até a cova dos leões, e ele pergunta: Daniel, acaso o teu Deus tem te livrado da cova dos leões? E Daniel estava lá, livre, são e salvo. Deus fechou a boca do leão. Deus fez a diferença na vida de Daniel, e Deus pode fazer também a diferença na sua vida. Se você ainda não serve esse Deus, esse momento Deus reservou para você, para que você mude os seus pensamentos, para que você mude a sua vida, para que você mude a sua história, para que você venha entregar a sua vida nas mãos dele, e com certeza ele vai fazer a diferença na sua vida, assim como fez na vida de Daniel. Daniel, de manhã, ele sai ali da cova, e os seus inimigos que fizeram com que ele fosse lançado naquela cova, eles foram lançados na cova. E a Bíblia diz que antes que eles caíssem ali no fundo daquele buraco, os leões devoraram aqueles homens. Então nós sabemos que os leões estavam com fome, mas Deus colocou um anjo dele ali, guardando a Daniel, e Daniel foi livrado daquele mal. Então nós vemos, Deus, ele não faz acepção de pessoa para salvar, mas aqueles que o buscam têm mais comunhão com ele. Aqueles que dobram os seus joelhos e oram ao Deus do céu, aqueles que têm a certeza e confiam no Deus
Deus Todo-Poderoso, Ele se faz presente, Ele se faz mais perto, aleluia. E nesse momento estou trazendo essa palavra ao seu coração, você que está assistindo essa programação, você que por algum motivo você foi tocado, talvez você estava com o controle na sua mão, da sua TV, você estava passando, e nesse momento você acabou parando nesta programação, e você está ouvindo esta palavra. Deus, Ele quer fazer a diferença na sua vida também, Ele quer fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu não sei o que você está passando, se é enfermidade, Ele pode curar, basta você acreditar nele, basta você entregar a sua vida nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fez a diferença na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 10 e versículo 46, talvez muitos já ouviram falar de Bartimeu. A palavra Bar quer dizer filho, então ele era conhecido por filho de Timeu. Esse homem ficava assentado à porta de Jericó a mendigar, era um mendigo, e ele não tinha esperança, era cego e ficava ali na porta daquela cidade pedindo ajuda às pessoas. Mas a Bíblia diz que quando Jesus saía de dentro da cidade de Jericó, esse homem ouviu o barulho, o alvoroço da multidão, e ele perguntou: ei, quem está vindo aí? E alguém respondeu para ele: é Jesus de Nazaré. E aquele homem começou a clamar, a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem, sendo cego, ele conseguiu enxergar muito longe, porque as pessoas diziam para ele: ó, está vindo aí Jesus de Nazaré, Jesus filho de José, filho de Maria, Jesus o carpinteiro. Mas ele conseguiu enxergar em Jesus o enviado de Deus, porque ele gritou: Jesus filho de Davi, da linhagem de Davi, porque a lei e os profetas diziam que Jesus viria da linhagem de Davi, do rei Davi, né? A descendência traria o nosso Messias. E ele começou a clamar. E olha para você ver a diferença na vida daqueles que começam a clamar a Cristo, começam a clamar ao nosso Deus. Há uma diferença. A Bíblia diz que havia ali uma grande multidão, e as pessoas começaram a gritar para aquele cego: ei, Jesus não vai te ouvir, Jesus já está lá na frente, ele não vai te ouvir. Mas aquele homem, ele não desanimou, ele começou a gritar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra nos diz que Jesus, ele para, ele ouviu o clamor daquele homem, estava clamando por ele, estava clamando para o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas. E como eu disse, ele faz a diferença na vida daqueles que acreditam nele, na vida daqueles que o buscam. E aquele homem, naquele momento, ele estava acreditando que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, que verdadeiramente Jesus era o Messias, que verdadeiramente Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chama aquele homem, ele vai ali até a frente. Ele está frente a frente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele faz uma pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? E aquele homem, sem demora, ele respondeu: Senhor, eu quero ver. O que eu preciso na minha vida, a minha dificuldade é ver. E Jesus abriu os olhos àquele homem. E nesse momento, nessa mensagem, você que já está sentindo algo da parte de Deus, você que o Espírito Santo de Deus já está tocando no seu coração, e o seu entendimento já está se abrindo, e você está aumentando a sua fé, acreditando que Deus está falando com você, que o Espírito Santo está falando com você, que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. Se você acreditar em Deus, Ele vai fazer a diferença na sua vida, assim como fez na vida de Daniel, assim como fez na vida desse homem
Bartimeu, filho de Timeu. Deus abriu os olhos e Deus fez uma pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? E Deus está dizendo para você assim, ó: ei, eu quero ser o seu amigo, eu quero estar do seu lado, eu quero fazer a diferença na sua vida. Agora pense comigo, imagine juntamente comigo, você tem alguém que pode estar do seu lado, que irá fazer toda a diferença na sua vida. Primeiro, ele vai salvar a sua alma da condenação eterna, né? Então vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. Ele vai salvar a sua alma da condenação eterna. Outra coisa, aqui na terra você será abençoado. As enfermidades vão chegar? Vão. Mas Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, né? As lutas, os problemas irão chegar nas nossas vidas, com certeza. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. E o que ele estava querendo dizer com essas palavras? Se eu venci o mundo, eu posso te ajudar a vencer também. Então Deus, nesse momento, Ele está fazendo uma pergunta a você. Ele está lançando uma pergunta ao seu coração: o que queres que eu te faça? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema nesse momento? É a sua família que está destruída? É o seu lar que está destruído? É uma enfermidade que está atacando você ou algum ente querido? Eu quero dizer para você, o nosso Deus, se você tiver um elo de amizade com Ele, Ele pode agir na sua vida, Ele pode fazer um milagre na sua vida com toda certeza. Talvez você que esteja ouvindo e vendo, né? Você está me vendo e ouvindo esta palavra, você já seja amigo de Deus, mas Deus quer reforçar mais esse elo de amizade, e Ele vai agir na sua vida com certeza. O milagre vai acontecer na sua vida com certeza, eu tenho toda a certeza. E se você está ouvindo pela primeira vez o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero dizer para você, Jesus Cristo, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer fazer parte da sua história, Ele quer fazer parte da sua família. Ele está aqui, Ele está aí aonde você está. A Bíblia nos diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Eu estou aqui falando da parte do Senhor, invocando o nome do Senhor, e você está aí, e o seu coração está aberto, o Espírito Santo de Deus está te tocando, e você já está sentindo a presença dEle, você já está sentindo algo sobrenatural da parte de Deus. O nosso Deus, talvez muitas pessoas digam, Ele é um Deus invisível. Sim, mas Ele é um Deus presente, bem presente. Quando nós invocamos o seu nome, através do Espírito Santo, nós sentimos o seu abraço, nós sentimos aquele arrepio gostoso, nós sentimos aquele gozo na alma, porque o nosso Deus, Ele é bem presente. Ele foi presente na vida de Daniel, Ele fez a diferença na vida de Daniel, e Ele também pode fazer a diferença na sua vida. Se nós fôssemos falar aqui dentro da palavra de Deus, Deus fez a diferença na vida de muitas pessoas, pessoas que se achegaram a Ele, pessoas que acreditaram nele e que buscaram a sua face. Ele realizou milagres. Nós vemos o povo de Israel estava escravizado por 400 anos no Egito, mas a Bíblia diz no livro de Êxodo que o clamor do povo chegou aos ouvidos do Deus eterno. E quando o clamor chegou ali nos ouvidos daquele povo, Deus começou a agir na vida daqueles homens. O Senhor levanta Moisés, e Moisés vai até ali o Egito, e ele é usado por Deus grandemente. Nós sabemos que Deus lançou as pragas no Egito através de Moisés, e aquele povo foi liberto da escravidão das mãos de Faraó.
Deus agiu na vida daquele povo. Aquele povo saiu, chegou em frente ao Mar Vermelho, e talvez eles pensaram: acho que Deus não é conosco. E aquele povo dizia a Moisés: Moisés, por que você nos tirou lá do Egito para morrer aqui na praia? Mas quando Deus começa a agir na vida de alguém, Ele não para, Ele vai até o final. Aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar. E foi assim na vida daquele povo. Havia montanhas dos lados daquele povo, onde eles estavam atravessando para sair dali do Egito. Mas Faraó estava vindo atrás com seus carros e seus cavalos para destruir o povo de Israel, e eles ficaram desesperados. Mas Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que confiava em Deus, era um homem que era amigo de Deus, e ele foi orar, e ele disse ao Deus eterno: Senhor, o que hei de fazer? E a ordem de Deus para Moisés: diga àquele povo que marche. E ele foi ali: vamos marchar, porque o milagre vai acontecer. Talvez o povo até duvidou, mas a Bíblia diz que quando Moisés, aponta sua vara, o seu cajado ali para o mar, vem um vento contrário e o mar vai se abrindo. E a Bíblia diz que aquele povo passa ali aquele mar, o Mar Vermelho, com os pés enxutos, a seco, as águas viraram muros aos seus lados, e ali a terra, o chão se secou, e aquele povo pôde passar. Um grande livramento de Deus, um milagre de Deus, o sobrenatural de Deus aconteceu na vida daqueles homens. E quando eles chegaram do outro lado, ali novamente Deus dá uma ordem a Moisés: toque novamente, Moisés, nas águas. E as águas se fecharam. E ali, os cavalos, os carros, os soldados do rei do Egito, Faraó, foram mortos. Deus deu um grande livramento ao povo de Israel. Então eu vejo a diferença que esse Deus faz na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que acreditam que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele pode fazer o milagre. E Deus conduziu aquele povo pelo deserto. No deserto nós sabemos que não há água, mas Moisés, com seu cajado, tocava na rocha e saía água da rocha. E Deus matava a sede daquele povo. Eles precisavam comer e Deus mandava o maná do céu, a comida ali para aquele povo. Todo dia de madrugada, aquele pão, aquele maná estava ali para alimentar aquele povo. Aquele povo queria comer carne e Deus mandava um vento e trazia codornizes, aves ali para que eles pudessem comer aquele alimento. Deus sustentava o povo no deserto. E eu quero dizer para você, você que está nos ouvindo, você que está ouvindo esta mensagem, Deus, Ele faz a diferença. Ele faz a grande diferença na vida daqueles que o servem. E Ele quer fazer a diferença na sua vida. Ele quer fazer a diferença em sua vida também. Ainda nos dias de hoje, Deus ainda faz a diferença. Ele não faz acepção de pessoa para salvar. Todos aqueles que se entregarem a Cristo, Ele está com os braços abertos para salvar. Mas Ele faz diferença na vida daqueles que acreditam nele, naqueles que esperam nele. O salmista, no Salmo de número 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você entregar os seus caminhos nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você confiar nele, Ele vai agir na sua vida, o milagre vai acontecer na sua vida, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida com certeza. Então o que você está esperando? Entregue a sua vida a Jesus Cristo,
Entregue nas mãos dele e ele vai tirar você dessa turbulência que você está passando, dessa angústia que você tem dentro do seu coração. O homem, ele pode ter tudo. Ele pode ter carro, pode ter moto, pode ter um iate, pode ter um avião, mas se ele não tiver Deus, ele é vazio por dentro. Nós vemos aí muitas pessoas que são milionárias, mas não têm Jesus. E o que acontece? Nos seus momentos que elas estão sozinhas, bate aquela tristeza, aquela angústia, aquela solidão, porque o dinheiro é usado para preencher o vazio que Cristo está fazendo. Cristo está fazendo falta na vida dessas pessoas. Elas estão procurando preencher o seu vazio com as coisas desse mundo, com as riquezas desse mundo, mas não adianta. Ainda falta alguma coisa para essas pessoas. E esse algo, essa coisa, é a presença de Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Você que ouviu esta mensagem, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais no seu coração. Quero dizer para você que Deus, ele faz a diferença na vida do homem. E ele pode também fazer a diferença na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Se você já é um cristão, ouviu essa palavra, creia nessa palavra, tome posse que você tem um Deus que é o seu amigo. Se você ainda não é um cristão, entregue a sua vida a Jesus Cristo e ele vai ser o seu amigo, ele vai fazer a diferença na sua vida. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, você